Gente, primeiramente, deixa eu falar uma coisa. O professor Eduardo, acho que é isso, Eduardo, eu e ele, nós combinamos a pedirmos a vocês que indicassem questões que vocês tiveram dúvidas e tal, ao longo do processo, na tentativa de resolver as questões. Sim, a gente ficou até surpreso, só tivemos 4 devolutivas. 4. Então, assim, eu peguei dessas 4, 3 para resolver. O professor Eduardo provavelmente vai pegar a outra. E as demais questões foram questões que eu pessoalmente escolhi, mas eu gostaria muito que todas as questões que eu fosse fazer agora fossem questões que fossem fruto da devolutiva de vocês, informando que não conseguiam fazer. Então, eu tive que fazer esse preenchimento. A primeira questão que eu vou começar a fazer é uma devolutiva. Ah, Uma- professor, Oi? Oi? Pois não? licença aqui. Os alunos estão pedindo no chat se dá para o senhor tentar dar um pouco mais de zoom na lista, para ficar mais fácil de Ah, verem. certo. Deixa eu só ver se eu consigo. Apertar o som aqui, meu Deus. Ah, aqui. Vê se melhorou. Pergunta a ele se melhorou aí. Eu creio que sim. Vou esperar eles responderem e te falo. Pode continuar. Obrigado. Vou tentar chegar aqui no limite. Pronto, cheguei no limite. Acho que melhorou, né? Tá bem, bem legal agora. Sim, eles disseram que melhorou bastante. Obrigado. Pronto. Por nada. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo feedback, porque como eu estou sem ver o chat, né? Maravilha. Faz essa questão do monitor. Carlos Clay e Wagner foram assim, gênios, porque é muito bom. Porque quando a gente está conduzindo uma aula sozinho, por exemplo, lá institucionalmente, lá no, nas aulas do campus Pesqueira, meu Deus. Então, você fica louco porque você não está vendo, você não consegue ver o chat, os alunos, não sei por quê, têm uma vergonha, são tímidos para abrir o microfone para dar feedbacks. Então você fica perdido, né? Mas aqui não, aqui a gente tem aí um monitor. Obrigado, viu, meu amigo? Teu nome é? É Matheus, de nada. Valeu, Matheus. Pronto. Uma das questões que solicitaram foi resolver essa equação aqui, ó, tá? Bem, para resolver essa equação, a gente vai ter que lembrar do seguinte: quando a gente está resolvendo lá uma equação cujos denominadores não são expressões algébricas, como essa daqui, por exemplo, digamos que a gente tem essa equação aqui, ó, x sobre 2 menos 1/3 igual a x mais 1 sobre 5. Aí a gente aprendia lá no ensino fundamental, o professor dizia o quê? Gente, a gente tem que primeiro calcular o menor múltiplo comum desses denominadores, e aí, a partir daí, é um procedimento que vocês já estão, assim, bem conscientes do que tem que se fazer. Da mesma forma, a gente vai proceder aqui. Notem que os denominadores aqui são expressões algébricas, e a gente vai precisar também calcular o menor múltiplo comum. Ora, digamos que eu precisasse calcular o menor múltiplo comum de 18 e 20. 18 e 20. Interessante. Eu, esse tempo todo, dando aula com essa mesa digitalizadora, nunca consegui me acostumar. Admiro muito aqueles professores lá do YouTube que fazem com a facilidade. Mas vamos lá. Então, digamos que eu tenha que fazer o MMC de 18 e 20. Normalmente, a gente faz aquele procedimento, né, de colocar um do lado do outro, uma barrinha, e fazer a decomposição simultânea, né? Isso é um processo.
Um outro que eu vou resgatar é esse daqui, que consiste em fazermos a decomposição separada desses dois números. O 18, ele é 2 vezes 9, ou seja, 2 vezes 3 ao quadrado. Por outro lado, o 20 é 4 vezes 5, ou seja, 2 ao quadrado vezes 5. Então, o que é que a gente aprendia? O MMC desses dois números, 18 e 20, portanto, vai ser o produto de todos os fatores desses dois números, 18 e 20, os fatores comuns e não comuns, só que os fatores comuns você vai pegar aqueles de maior expoente. Como assim, Jordana? Veja só. Fator comum é o 2. O 2 está aqui e está aqui. Qual é o de maior expoente? O 2 ao quadrado. Então, vai ser o 2 ao quadrado. E os fatores não comuns, que no caso é o 3, e vem com expoente, ou seja, 3 ao quadrado, 5. Ou seja, o menor múltiplo comum de 18 e 20, portanto, vai ser 9, perdão, 4, né, vezes 5, 20, vezes 9, 180. Da mesma forma, eu vou fazer com... Vou apagar isso aqui, porque aqui é só um detalhe para que nós resgatemos e utilizemos no cálculo do MMC desses denominadores aí dessa equação. Vejam que os denominadores envolvidos são o 2 vezes x mais 2, o 2x menos 4, que é esse daqui, só que o 2x menos 4, a gente pode colocar o 2 em evidência, né? O 2 está aqui, ó, é fator aqui, e é fator do 4. Então, vai ser 2 vezes x menos 2. Ok? Por outro lado, o outro denominador é o x menos 4. Ora, x ao quadrado menos 4 nada mais é do que uma diferença de dois quadrados, né? É x ao quadrado menos 2 ao quadrado. Quadrado dos quadrados, a gente pode expressar por meio de um produto notável, né? Faz parte daquele rol de produtos importantes, ou seja, produtos notáveis. É fruto do produto de uma soma, ou seja, x mais 2 vezes x menos 2. Portanto, vejam que nós temos, deixa eu colocar uma outra corzinha aqui, facilitar, nós temos o... Agora, nós temos o 2 vezes x mais 2, 2 vezes x menos 2 e x mais 2 vezes x menos 2. Notem que temos fatores comuns, né? Qual é o fator comum? Aliás, não tem nenhum, né? Fator comum. Tem nenhum fator comum. Assim, quando eu falo fator comum, que apareça nos três lugares ao mesmo tempo. Então, o MMC desses, desses três denominadores vai ser igual a... Veja que aqui tem... Vamos começar aqui, por isso aqui, ó, x mais 2. Ele está aqui e está aqui. Então, ele é fator somente desses dois, né? Mas ele vai fazer parte, porque, como eu disse, o MMC engloba também os fatores não comuns aos três, no caso, né? Então, o MMC vai ser o x mais 2. Aparece também aqui, olha, olha o x menos 2. Ele está aqui e está aqui. E notem que também tem o 2. Ó. O 2 também faz parte. Então, esse é o MMC dessas três expressões algébricas. Portanto, deixa eu mudar aqui a corzinha. 3 sobre
2 vezes x mais 2 igual a 1 sobre 2x menos 4 menos 2 sobre x ao quadrado menos 4, é que eu vou fazer? Vou reescrever, só que agora, opa, é um menos. E aqui embaixo eu vou colocar o MMC, ou seja, 2 vezes, vou só reorganizar isso aqui, ó, vai ficar 2 vezes x mais 2 vezes x menos 2, 2 vezes x mais 2 vezes x menos 2 e 2 vezes x mais 2 vezes x menos 2. E aí fazer todo aquele processo que vocês já estão assim muito conscientes, sabem muito bem o que fazer quanto a isso, é pegar esse denominador, dividir pelo denominador dessa equação anterior e o resultado multiplicar pelo numerador. Então, quando eu pego 2 vezes x mais 2 vezes x menos 2 e divido por 2 vezes x mais 2, o que é que vai sobrar? O x menos 2. Então, vai ficar aqui em cima 3 vezes x menos 2. Quando eu pegar esse denominador e dividir por esse, que na verdade é esse daqui, ó, é 2 vezes x menos 2, certo? Vai cancelar o 2, o x menos 2, só vai sobrar quem? O x mais 2. Vezes 1, x mais 2. Por fim, quando eu pegar esse cara aqui e dividir pelo x ao quadrado menos 4, que na verdade é isso daqui, ó, x mais 2 vezes x menos 2, vai cancelar esse e esse, só sobra quem? O 2. 2 vezes 2, 4. Qual é o próximo passo? A gente desconsidera esses denominadores e só trabalha lá com os numeradores. Então, a gente vai ficar com 3 vezes x menos 2 igual a x mais 2 menos 4. Ou seja, 3x menos 6 igual a x mais 2 menos 4 fica menos 2. Continuando aqui, vai ficar 3x menos x igual a menos 2 mais 6. 2x igual a 4 e, portanto, x igual a 2. Vamos lá. Então, digamos que você está fazendo essa prova e, na correria, com o objetivo de resolver o mais rápido possível essa prova, você foi lá na letra A e viu que tinha lá, ó, 2, ó, aqui, ó, e marcou. Só que quando sai o gabarito, você, eita, errei essa questão, vou entrar com a contestação e tal. Só que a sua contestação, provavelmente, considerando, né, a resposta correta, provavelmente estaria equivocada. Vou explicar por quê. Quando você trabalha com equações algébricas, ou seja, que envolvem no denominador de expressões algébricas, aliás, você tem que fazer o seguinte: você tem que voltar e ver se aquele valor que você achou, aquele possível valor que você achou como solução, ele não causa nenhum problema lá nos termos que envolvem essa equação. Deixa eu ser mais claro. Se você colocar aqui, ó, onde tem x, o 2, aqui você vai ter 2 mais 2, 4, 4 vezes 2, 8. Teria 3 oitavos. Mas quando você vem para essa outra fraçãozinha, se você coloca 2 aqui, ó, onde tem x, você vai ter 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, 0. Ou seja, você ia ficar com 1 sobre 0. Só que isso aqui é impossível na matemática, né? A gente não existe essa possibilidade de dividirmos um número diferente. Na verdade, 0 sobre 0 é uma indeterminação e um número diferente de 0 dividido por 0 é impossível. Portanto, o x igual a 2 não é solução dessa equação. Então, na verdade, o conjunto de solução dessa equação é o conjunto vazio, ou também
expresso por esse símbolozinho aqui. Então, seria a letra C. Gente, deu para entender? Alguma dúvida? Já que ninguém abriu aí o microfone, suponho que está tudo tranquilo, né? Por enquanto é tudo tranquilo, professor. Tranquilo, né? Só apagar isso aqui. Pronto. Deixa eu voltar. Pronto. Outra questão que também foi uma devolutiva dos alunos foi essa daqui. Um número natural é chamado de palíndromo, palíndromo, esse é o nome, quando é o mesmo lido da esquerda para a direita e vice-versa. Então, seja n um número natural palíndromo, tal que n está nesse intervalo aqui, se n é cubo perfeito, então qual é a soma dos algarismos de n? Deixa eu ser mais claro. Ó, um exemplo de um número palíndromo, de números de 3 algarismos, por exemplo. 151. Porque se você olhar da esquerda para a direita, 151, e da direita para a esquerda também vai ficar 151. E 4 algarismos. Qual seria aí um exemplo de um número palíndromo? Deixa eu ver. 2.992. Se você ler da esquerda para a direita, vai ser o mesmo número, né? 2.992. Nessa questão, fala que esse número, esse suposto número n, que é um cubo perfeito, ele está nesse intervalo. Ele é maior ou igual que 1.000 e menor ou igual que 9.999. Portanto, esse n é um número de 4 algarismos. Digamos que ele vai ser um número, deixa eu colocar assim, veja, considerando esse exemplo aqui, ó, 2.992 seria um número assim, ó, A, B, B, A, onde A representa a milhar, B a centena, B também vai ser a dezena, e esse A também vai ser a unidade. Porque lendo da esquerda para a direita e da direita para a esquerda é o mesmo número. Ok? Bem, o que a gente sabe é que esse número n ele é um cubo perfeito. Essa é a informação, que ele é palíndromo. Bem, a ideia que eu tive aqui, muito provavelmente ela não é a única. Se vocês tiveram outra ideia, maravilha, certo? Não tem problema nenhum. Mas a ideia que eu tive foi o seguinte: eu vou expressar esse n da seguinte forma. Note que esse número n ele pode também ser escrito da seguinte forma. Assim como, ó, pensa aqui, ó, o 2.992 ele pode ser expresso como 2 vezes 1.000, ou seja, 2 vezes 10 ao cubo, mais 992. Esse 9 aqui é uma centena, então é 9 vezes 100, ou 9 vezes 10 ao quadrado. Esse outro 9 aqui é uma dezena, ou seja, 9 vezes 10, mais 2. Essa mesma ideia eu vou aplicar aqui. Esse n pode ser expresso como a vezes 10 ao cubo, b vezes 10 ao quadrado, b vezes 10 mais a. Ou 1.000a, né? 1.000a mais 100b mais 10b mais a. Ou, melhor ainda, igual a 1.000a mais a, 1.001a e 100b mais 10b é 110b, né? 110b.
Até aí tudo bem, né, gente? Espero que sim. 110b. Bem, qual a outra ideia que eu tive? Quando eu olhei para esse 110, eu pensei, será que esse n ele é múltiplo de alguma coisa? Porque assim, digamos que eu diga que um número n ao cubo, ou seja, é uma forma genérica de representar um cubo perfeito, ele é múltiplo de 3. Múltiplo de 3. Ou seja, o 3 é um fator do, do n ao cubo. Consequentemente, o n também vai ser. Perdão, deixa eu recapitular o que eu estou falando. Se 3 é um fator, ou seja, é um divisor, ou em outras palavras, n ao cubo é um múltiplo de 3, então n também vai ser múltiplo de 3, certo? Então, eu vou me apegar a esse fato. Acho que vai ficar mais claro quando eu for desenvolver melhor a questão. Então, o que eu pensei? Veja só. O 110, o número 110, que é o número menorzinho, ele é exatamente o quê? 11 vezes 10. Opa, já apareceu o número primo, né? Já apareceu o número primo. Então, da mesma forma, eu posso também expressar esse 110, que é 11 vezes 10, como 11 vezes 2 vezes 5. Apareceram outros números primos, outros fatores, né? São os fatores de 110 são 11, 2 e 5. Só que, quando você olha para o 1000 e... Professor, Opa, pois não? tem um aluno com a mão levantada. Posso liberar o microfone? Pode? Eu vou até... Deixa eu voltar lá para eu ver o chat. Martins, seu microfone está liberado. Opa, pois não, Bom dia, Martim. professor. Bom dia. Uma dúvida aqui. O número parâmetro, ele pode ser, por exemplo, o 111, no caso, ou Sim, tem que ser números pode, diferentes? pode sim, pode Ah, sim. então, nesse caso, então, para fazer isso, eu poderia usar esses exemplos, então, que eu acho que ficaria mais fácil na hora da prova, né? Tipo, você usar números assim mais fáceis para a gente elaborar esse tipo de questão, para resolver, no caso. Certo? Assim, eu peguei um caso mais genérico, né? Mais genérico. Aham. Mas, Tá. claro, poderia ser, por É, exemplo, o 111, ele é um palíndromo, né? Você olha da esquerda para a direita, é a mesma coisa. isso, Ou é de porque o direita, de senhor, esquerda para... Oi, pois não. você, é porque você usou 2.992, né? Aí, no caso, assim, eu, tipo assim, pra gente, na hora da prova, pensar no número tão alto assim, acho que fica mais difícil. Então, eu queria saber só, minha dúvida é se eu posso usar os números que têm algarismos iguais para falar se é palíndromo. Sim, 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 sim. Ah, obrigado, professor. Ok? Beleza. O 1001, como eu estava falando, 1001, ele é ímpar, então não é divisível por 2. O 1001 termina em 1. Para ele ser um divisível por 5, vocês lembram, acredito muito bem, que o número para ser divisível por 5, ele precisa terminar ou em 0 ou em 5, que não é o caso aqui do 1001. Logo, é provável, aí eu tenho que verificar, é provável que esse 1001 é divisível por 11. O que é que eu tenho que fazer? Dividir. Então, se eu pegar aqui, eu vou fazer aqui, 1001 e dividir por 11, separo aqui, no 100, 9 vezes 11 dá 99, para 100, 1. Desce o 1, 11, cabe uma vez e 11, pronto. Então, o 1001, ele é 11 vezes 91. Portanto, esse número n, ele pode ser expresso assim. Vê só. Ao invés de 1001, eu vou colocar 11 vezes 91a, mais, ao invés de 110b, eu vou colocar 11 vezes 10b.
Ou seja, esse número n, ele é 11 vezes, colocando 11 em evidência, 91A mais 10B. Ou seja, esse n, que é um número palíndromo, segundo a questão, ele é múltiplo. Travou aqui, gente, deixa eu só. De vez em quando dá uma travada. Agora. Pronto, foi. Esse notebook meu, acho que é arquivos, por isso que ele, de vez em quando ele fica travando. Tem que fazer uma limpeza. Então, esse número n, que eu já classifiquei, pronto, respirou. Número n, que eu chamei de palíndromo, ele, segundo a questão, ele é um cubo perfeito. Tá falando demais. O que aconteceu agora? Pronto, foi. Então, esse número n, ele é palíndromo e cubo perfeito, e acabei de concluir que ele é um múltiplo de 11, ou seja, ele é um 11 vezes alguma coisa. Então, se o 11 é fator de n, o que é esse n? É alguma coisa, vou chamar aqui de é um k ao cubo. É um número k ao cubo, porque ele não é um cubo perfeito. Então, ele é k ao cubo, certo? Então, se 11 é um fator de n, que é um número palíndromo, é um cubo, então, este 11 também vai ser um fator de k. Ou seja, o 11 tem que estar presente lá no k, para que ele seja o fator de k ao cubo, ou seja, um cubo perfeito. Então, o que é que eu tenho que fazer? Bem, quem poderia, por exemplo, se eu estou dizendo que dizer que 11 é um fator de k, significa dizer que esse k é um múltiplo de 11. O primeiro múltiplo de 11 que eu conheço, além do zero, né, maior do que zero, é o próprio 11. Então, nesse momento, o que eu fiz? Eu peguei 11 e elevei ao cubo, certo? E ao pegar 11 e elevar ao cubo, deixa eu ver se eu me lembro aqui, acho que dá. Qual é o valor aqui? Só calcular aqui para adiantar. 11 ao cubo dá 1.331. E aí, opa, peraí. 1.331 é, portanto, um cubo perfeito, né? Ele é 11 ao cubo. Ele está nesse intervalo, porque ele é maior do que 1.000 e menor do que 9.000, 9.999, perdão. E também é palíndromo, porque quando eu olho da esquerda para a direita, é a mesma coisa da direita para a esquerda, 1.331. Então, logo, esse n é quanto? 1.331. Eu acho que vai ficar mais claro agora, quando eu digo que se n é um fator, perdão, se 11 é um fator de n, que é um cubo perfeito, então ele, que é expresso da forma k ao cubo, ele é um fator de k. Em outras palavras, olha, o que é 1.331? Nada mais é do que 11 vezes 11 ao quadrado, certo? Então, se 11 é um fator de 1.331, certo? Ou seja, se n é um fator de k ao cubo, então ele também vai ser o quê?
um fator de K. Então, a soma dos algarismos, que é o que pede a questão, ó, a soma dos algarismos vai ser 1 mais 3 mais 3 mais 1, ou seja, 8. Esse é o valor da soma dos algarismos desse número palíndromo. Gente, ficou claro? Deu para entender? Alguma dúvida? E repito, bem observado pelo colega, o número palíndromo, ele pode ter, assim, seria o caso, digamos, caso trivial, por exemplo, 22. Obviamente ele é palíndromo, né? Olhando da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, é o mesmo número. Mas aqui eu peguei um caso, quando eu, por exemplo, falei do 151, com algarismos, um número com 3 algarismos, estou pegando casos mais gerais, em que os algarismos não são todos iguais, né? Ok, gente? Alguma dúvida? Matheus, alguém falou alguma coisa? Ninguém disse nada por enquanto, nem levantou a mão. Creio que tá Então, tranquilo, então. Ah, não, pera aí. sigamos. Acabou de levantar a mão. Ah, certo. Martins, seu microfone tá liberado. Professor, incomodar de novo. Eu poderia pensar também assim, né, no caso, a raiz cúbica de um número que está entre esse intervalo também, que eu conseguiria achar. Não poderia pensar assim, professor? Ou Poderia, seria, assim, veja bem, quando você está fazendo um processo seletivo como esse, você tem que pensar assim, em várias estratégias. Eu acho que uma estratégia boa, assim, válida, totalmente válida, por exemplo, digamos que eu não tivesse de imediato essa ideia, veja que esse número tá, N, ele está nesse intervalo, né? De 1.000 a 9.999. Quando eu olho para o 1.000, eu já estou vendo o quê? Que 1.000 é o quê? 10 ao cubo. Eu já sei que era um cubo perfeito, certo? é, Então, o que é que eu pensaria? Qual é o primeiro, qual seria o primeiro cubo perfeito depois de 1.000? Seria o 11 ao cubo. Concordas comigo? sim, E aí, assim, teu nome é Martins, Martins, para ser sincero, essa foi a minha primeira estratégia para resolver para vocês. Só que eu pensei, não, deixa eu fazer uma coisa que. Porque assim, você pode se deparar com números mais distantes, mais trabalhosos e tal. Então é melhor você preparar uma estratégia mais eficiente para qualquer que seja o caso. Mas, aham, em especial, nesse caso, assim que eu olhei para a questão, eu olhei, peraí, 1.000 é um cubo perfeito. Então, qual é o primeiro cubo perfeito depois de 1.000? Ora, 1.000 é 10 ao cubo. Então, o próximo é quem? 11 ao cubo. Quando eu calculei 11 ao cubo, vi que dava 1.331. Eu disse, já respondi. Acabou. perfeito. Entendeu? Entendeu agora? Entendi. Não, é o que às vezes a gente fala em sala de aula com os alunos. Tem hora que tem algumas questões que a gente tenta resolver para eles de forma mais didática, para eles verem o conteúdo, mas tem algumas formas de mais direto ao Exatamente. cálculo, mas é bom também ter esse outro lado que o senhor fez aí, de ter a noção de como demonstrar o número, como chegar nesse número. Exatamente. Então, assim, assim que eu olhei para o 1.000, eu disse, espera aí, 1.000 é um cubo perfeito, né? Então, e é 10 ao cubo. Eu vou fazer tentativas. E assim, não iam ser muitos números, porque veja só, se você pegar, por exemplo, 20 e elevar ao cubo, dá 8.000, certo? E não 20 ao seria um cubo, palíndromo. e não seria um palíndromo. Então, é, 21, se eu elevar ao cubo, já dá quanto? Já dá 9.261. Aí, quem é o próximo que vai sair? Deixa eu ver. 22.
Já passou. 22 ao cubo dá 10.648. Então, já passou daqui. Então, isso significa dizer que a resposta seria, né, o cubo de 11, de 12, até esse aqui. Esse Veja, intervalo. no pior das hipóteses, digamos que eu não tive a ideia geral, estou fazendo a prova, né? Caramba, não estou conseguindo. Eu ia para esse caso assim, eu ia estrangular. Eu disse, não, vou ver quantos casos possíveis são. Ou vai ser Aham, 11 ao cubo, ou vai ser 12 ao cubo, até 21 ao cubo, porque de 22 ao cubo já passou do perfeito. limite aqui, né? Então eu ia tentando. Sorte a minha, que o primeiro foi exatamente a solução. Mas poderia Você- ser o 13, entendeu? Mas você não perderia tanto tempo, entendes? Entendi. Obrigado, professor. Por nada. Vou apagar aqui. Esta outra questão, ela não foi colocada. Aí já já eu volto para ela, assim, como não foi um pedido, assim, uma devolutiva, né? Então, eu vou já já voltar para ela. Daqui a pouco a gente volta para ela. Eu vou priorizar. Eu acho que só foram essas. Essa daqui. Essa aqui, lembrei. Essa daqui foi uma questão, também foi solicitação dos alunos no que se refere a não conseguirem resolver. Essa questão, inclusive, ela foi do ENA. Eu não lembro qual foi o processo, o ano, né, do processo seletivo. Diz assim, olha, que segundo informações do último censo do IBGE, a população brasileira cresceu cerca de 12% nesse intervalo aqui de tempo. Nesse mesmo período, a população urbana passou de 81% para 84% da população total. A partir dessas informações, podemos concluir que a população não urbana no período, então, as informações da questão são em relação à população total e urbana. E aí pede-se informações, né, análises em relação à população não urbana. Eu fiz bem algébrica, gente, essa questão. Foi o que eu pensei. Em 2010, perdão, em 2000, que foi o início do intervalo, notem que, digamos que a população seja P, chamei de P. Então, isso significa dizer que, em relação à população urbana, a gente pode dizer que ela pode ser expressa em função de P, em função de P, por 0,81p. Por quê, Josemar? Porque a questão fala que a população urbana, nesse período em destaque, ela passou de 81% para 84%. Ora, então significa dizer, portanto, que em 2000, essa população representava 81% da população total. E o que é 81% expresso na forma decimal? 81 sobre 100, ou seja, 0,81. E vocês já estão carecas de saber, ou esse P aqui não tem, né? Estão carecas de saber que quando a gente quer calcular uma porcentagem de algum valor, basta pegar a porcentagem e multiplicar por esse valor. O valor aqui a gente não sabe quem é, chamei de P, então fica 0,81p. E com relação à não urbana, população não urbana. Ora,
é bem tranquilo concluir que se 81% era da população urbana, 19% vai ser da população não urbana, ou seja, o complemento, né, para chegar aos 100%. E, analogamente, 19% eu vou expressar de forma decimal, fica 0,19p. Por outro lado, em 2010, a população aumentou. Ela já não era mais P. Segunda questão, ela aumentou cerca de 12%. Teve um acréscimo de 12%. Ora, em outras palavras, significa que ela vai ser expressa por P mais 12% de P. Ou seja, já que é 12%, 0,12P. 12% de P. Melhor ainda, 1,12P. Então, aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, 1,12P. É a população, é a representação da população em 2010. Ok? Só que agora, essa população, ela tem a seguinte configuração. Segundo a questão, a população urbana já não é mais 81%. Ela é o quê? 84%. E dessa nova população já não é mais de T. É 84%, obviamente, da população naquele ano, que é expressa por 1,12P. Em outras palavras, vai ser 0,84 vezes 1,12. Vou só ganhar tempo aqui e vou pegar 0,84 vezes 1,12 dá 0,9408P, certo? E a não urbana? Ora, se 84 é urbana, 84%, então 16% é de não urbana, vai ser 0,16 vezes 1,12P. Só para ganhar tempo, vou calcular aqui 0,1792P. Bem, a questão está pedindo para que nós analisemos o que aconteceu em relação à população não urbana. Então, em outras palavras, o que mais está nos interessando é isso aqui, ó. A não urbana era essa e passou para essa daqui, ó. Ou seja, cresceu, decresceu. Vejam só olhando assim rapidamente. Vocês são feras aí em analisar números decimais. Vocês acham que ela cresceu ou decresceu? Ó, num rápido olhar. Veja que aqui tem 0,19 e aqui tem 0,1792. Como é que a gente faz para comparar números decimais? A gente iguala o número de cada decimais, né? Então, aqui eu tenho, em outras palavras, 0,1900 e 0, do outro lado, 1792. Então, decresceu. Então, já está fora letra D, já está fora letra E e também letra C. Então, veja a questão da restrição, né? Então, numa situação de chute, você já tem uma probabilidade agora de acertar 50%, né? Visto que só restam duas alternativas que podem ser consideradas como as alternativas corretas.
Então, o que é que a gente pode fazer? Eu quero fazer a seguinte análise, né? Eu vou ver o que foi que de fato decresceu. Ora, eu vou pegar 0,1900 e subtrair 0,1792. Para 10, 8, vai 1. Para 10, nada. Aqui 2. Então, essa foi a variação da população. Deixa eu só para ver se eu não errei alguma coisa. É isso mesmo, né? 2 para 10, 8, vai 1, 10. Estou errando alguma coisa? Puxa, 0,1 menos 0,179. Estou errando aqui, né, gente? Vou apagar aqui. Erro básico. Então, 0,1900 menos 0,1792. 2 para 10, 8, vai 1. 10 para 10, vai 1. Foi isso que faltou, né? Agora sim, 9 menos 8, 1, 0. 0,0108. Então, esse foi o decréscimozinho. O que é que eu faço, então, para saber qual foi percentualmente esse decréscimo? Ora, quando eu quero saber, por exemplo, o que é que 2 é em relação a 8? Eu pego 2 e divido por 8. E aí eu sei essa razão entre 2 e 8, ela vai ser expressa por um número decimal, que eu posso achar uma razão de denominador 100 e, consequentemente, um valor percentual. Vai ser a mesma coisa. Eu vou pegar aqui 0,0108 e dividir por 0,1900. Feita essa divisão, eu sei que vocês sabem fazer, aqui é brincadeira de criança, dá isso aqui, ó. Exatamente. Vou botar aqui, ó, vai dar aproximadamente 0,057, ou seja, 5,7%. Ou seja, qual é o valor que mais se aproxima desse percentual aqui, em termos de letra A e B? Aqui diz que decresceu aproximadamente 8 e aqui 6. Então, só nos resta colocar, portanto, letra B, decresceu aproximadamente 6%. Gente, deu para entender aí alguma dúvida? Por gentileza, falem aí. Aparentemente está tranquilo, professor. Tá tranquilo, né? Eles falaram também que o professor Eduardo já tinha resolvido essa questão. Ah, não, pera, um aluno levantou a mão, mas eles falaram que o professor já tinha resolvido essa questão, só que ele tinha Sim. feito por uma outra abordagem. Ah, tá bom. Tá Aí é bom certo. que eles viram uma diferente. Vou liberar o microfone do aluno com dúvida, tá? Ah, tá bom. Ok. Pode falar, Martins. Não, professor, era aquilo mesmo que o monitor falou, que o Eduardo já tinha corrigido essa questão. Na verdade, eu corrigi ela acho que 2 vezes. Foi? O Ah, professor Eduardo legal. já tinha feito ela com nós em sala de aula, na aula mesmo. O bom é que você fez de uma forma diferente, gostei. Ah, beleza, valeu. Pronto. Pegando carona, já que a gente falou de porcentagem, vou fazer também essa aqui de porcentagem. Ela diz o seguinte, ó, uma amostra de água salgada apresenta. Eu acho que essa questão também foi no ENA.
foi do ENA ou foi de Olimpíada de Matemática, alguma coisa assim. Uma amostra de água salgada apresenta 20% de salinidade. E interessante que a questão interpreta o que é isso. Ó, isto significa que, por exemplo, em 100 gramas da amostra, 20, ou seja, comprovando 20%, né? 20 gramas de sais, 20 gramas vão ser de sais e 80 restante de água. Beleza. Qual é o percentual de água da amostra a ser evaporado para que tenhamos 40% de salinidade? Ou seja, agora eu quero que o sal represente não mais 20%, mas que represente 40%. A estratégia que eu fiz foi a seguinte. Ora, a gente já sabe que o que é que evapora? É a água. A quantidade de sal, 20 gramas, considerando essa amostra de 100 gramas, ela vai permanecer a mesma. Ou seja, vai continuar lá 20 gramas de sal. O que vai mudar é o percentual. Ora, antes era de 20% e agora eu quero que essa salinidade seja de 40%. Beleza? Ora, se 40% agora vai ser sal, é óbvio que o restante, ou seja, 60% vai ser de água. Eu vou colocar aqui X gramas, tá bom? Esse X representando a água. Legal? Então, fazendo aqui aquele produto pelos extremos, 40x igual a 1.200. Vai cortar esse zero por esse zero. 120 dividido por 4, 30. É isso? Portanto, 30 gramas. Então, isso significa dizer que agora eu tenho 60, para que a salinidade agora seja de 40%, eu tenho que ter, deixa eu colocar, esse 60%, né? 60% equivale a 30 gramas, que é água. Então, a quantidade de água agora tem que ser 30. Beleza. Porém, segundo a questão, a gente tinha 80 gramas de água. E agora só tem 30 gramas de água. Então, quando eu faço essa diferença, 80 gramas menos 30 gramas, e obtenho, obviamente, 50 gramas, isso representa o que foi o quê? Evaporado. Foi isso que evaporou. Mas a questão não está perguntando quantas gramas de água evaporou. A questão está perguntando qual percentual da amostra que evaporou. Então, o que é que a gente vai ter que fazer? Esses 80 gramas eram antes da evaporação, ou seja, eles eram o quê? Os 100% de água. E agora, segundo a questão, só restam 30 gramas de água, evaporando, portanto, 50 gramas. E agora, fazendo esses simples cálculos aqui, eu calculo percentual de água que evaporou. Eu vou ter aqui 80x e 5.000. Cortar esse zero por esse zero. X vai ser igual a 500 dividido por 8. Deixa eu fazer esse cálculo aqui. 500 dividido por 8, 62,5. Gente, alguma dúvida aí? Deu para entender essa questão? Ela não é assim difícil, mas ela tem essas nuances, né?
Microfone aberto, caso alguém queira. Tá lá. Sem dúvidas por enquanto, professor. Certo. Vou pegar carona nessa daqui. Essa daqui eu achei interessante. Interessante. Ela lembra um pouco essas questões envolvendo essa análise de números reais lá dessas provas do Enem. Eles têm essas nuancezinhas. Eu acho bem bacana isso daí, ó. Aqui envolve a ideia de proporcionalidade. Por quê? A questão diz assim, ó, são dados 3 números, A, B e C. A é menor do que B e B menor do que C. Sabe-se que o maior deles é a soma do dobro do menor com o intermediário. E o menor é 1/5 do maior. Então, A, B e C são, respectivamente, proporcionais a. Veja, o que é que essa questão diz? Sabe-se que o maior deles, quem é o maior deles? C, é a soma, ou seja, é igual à soma do quê? Do dobro do menor. Quem é o menor? A, com o intermediário. O intermediário é esse do meio aqui, ó, o B. Além disso, o menor, quem é o menor? A, é 1/5 do maior. 1/5 do maior. O maior é C, e 1/5 de C vai ser C sobre 5. Vejam só, só com isso daqui, eu já consigo fazer a seguinte análise. Ó. Se eu colocar aqui, ó, ao invés de A dividido por 1, que continua sendo A, eu já sei, só por essa informação aqui, que A está para 1, assim como C está para 5. Ou seja, o menor está para 1, assim como o maior está para 5. Como a questão está pedindo para nós analisarmos A, B e C nessa ordem, ou seja, respectivamente, eu olho aqui as alternativas e vejo aquelas que começam com 1 e terminam com 5. Só restam o quê? Letra B e C. Ou seja, na letra B e C, menor está para 1, assim como o maior está para 5. Só resta agora analisar o B. Vamos lá. Daqui, a gente conclui que T é igual a 5A, né? Fazendo o meio pelos extremos. Agora, vamos substituir aqui essa informação. Ao invés de C, eu vou colocar 5A igual a 2A mais B. Ou seja, 3A vai ser igual a T. Melhor ainda, se eu dividir tudo por 3, vai ficar A sobre 1, perdão, né? A sobre 1. A sobre 1, B sobre 3. Ou seja, eu concluo aqui que A está para 1, assim como B está para 3. Mas eu já sei que também o A está para 1, assim como quem? C está para 5. Ora, se isso é igual a isso, né? Se A é igual a C sobre 5, né? E A é igual a B sobre 3, então B sobre 3 é igual a C sobre 5. Então, a gente formou aqui essa proporção, né? Então,
A está para 1, assim como B está para 3 e C está para 5. Então, letra C. E aí, gente, beleza? Tá tranquilo aí, né? Deixa eu ver mais alguma. Essa. Vou pular para essa 10 aqui, porque ela envolve também essas análises, né? Só que agora não é uma análise de proporcionalidade, é aritmética mesmo, né? Divisão euclidiana, de certa forma. Envolve essas informações, né? Essa questão, eu não estou lembrado, mas se eu não estou enganado, ela também foi do ENA. Tenho quase certeza disso, quase. Ó, muito importante, vejam que na questão anterior falava assim que A, B e C eram números reais. Era a informação da questão anterior. Só que já saltou aos olhos aqui o seguinte, ó. A questão está falando aqui, olha. Se A e B são dois números o quê? Inteiros. Ou seja, claro, o fato de ser inteiro não significa dizer que não seja real, mas nem todo real é inteiro. E isso é muito importante. É muito importante a gente analisar isso daí. Então, a gente sabe que A e B são inteiros, ou seja, não são quaisquer números reais. A não pode ser, por exemplo, 2/5, entendeu? B também. Então, outra coisa, são dois inteiros não nulos, ou seja, são diferentes de zero. Diferentes de zero. Tais que, ó. Me lembrei, essa questão foi do EPICAR, é um concurso do Escola Preparatório Cadetes do Ar, acho que é isso. Então, A e B são números inteiros, não nulos, tais que, essa é a condição em relação a A e B. Então, necessariamente ocorre que, olha só, eu vou analisar isso aqui, ó. 4A mais B é igual a 2B menos 3A menos B. Ou seja, 4A mais B é igual a 2B, fazendo aquele famoso joguinho de sinal, né? Menos 3A, menos aqui, mais B. Veja que aqui, ó, já salta aos olhos aqui, ó. Já pode fazer isso daqui. Opa, perdão, gente. Correu aqui. Então, vai ficar 4A mais 3A igual a 2B. Ou seja, 7A igual a 2B. Certo? Então, o que foi que eu pensei a partir daqui? Eu fiz eu só olha, 7A igual a 2B, 2B, né? É igual a 7A. E a partir daqui eu fiz o seguinte, B vai ser igual a 7A dividido por 2. Pois bem, vejam que coisa interessante. Vejam que coisa interessante. A questão nos diz que A e B são números de quê? Inteiros. Inteiros. Então, pegando essa informação aí e analisando B em função de A, segunda questão, a gente manipulou algebricamente e descobriu que B é igual a 7A sobre 2. Mas eu sei que B é um número inteiro.
Vejam que esse B, eu posso também expressar assim, ó, como 7 vezes A sobre 2. Não tem problema nenhum. Eu sei que 7 é um número inteiro. Como B é inteiro, e os inteiros eles são fechados na multiplicação, ou seja, se eu multiplico dois inteiros, eu gero um outro inteiro. Então, eu tenho um produto de 7 com outro número que precisa também ser inteiro. Isso aqui precisa pertencer aos inteiros. Por que precisa pertencer aos inteiros? Porque 7 vezes desse número resulta em B, que é inteiro. Só que para que isso seja inteiro, A sobre 2 seja inteiro, aí é uma questão de quinta série, né? Divisibilidade por 2. O número, para ser divisível por 2, ele precisa ser o quê? A. Então, gente, esse A é um número o quê? Par. Que legal, né? Com isso, eu já elimino duas opções aqui. Porque em ambas, só está falando que A e B são primos. Na verdade, opa, eu não tinha nem pensado nisso daí. Na verdade, poderia também, né, ser letra C, porque 2 é divisível por 2, né, como está aqui, A tem que ser divisível por 2, né, e 2 é um número primo. Então, esquece isso. Aqui está falando que A é um divisor de 2. É, também, porque 2 é um divisor de 2. Então, esquece. Letra C e D, a gente pode descartar, não, a princípio. Porém, o que é que a gente vai agora fazer para fazermos as análises em relação ao B? Ora, da mesma forma que eu coloquei B em relação. Eu fiz estrategicamente isso daí Professor, porque. Opa, pois não. tem um aluno com dúvida, tá? Pode Pois não, liberar? pode sim. Pedro, seu microfone tá liberado. Pode falar, Pedro. Pedro, você tem que ligar ele. Eu habilitei para você, mas você tem que ir lá em cima e ligar o microfone. Se você não estiver conseguindo falar, pode mandar no chat também que eu leio. Ele Pode está seguir a aula, escrevendo. professor. Aí, Pedro, você Certo, escreve sua dúvida no chat que eu leio, como a gente não tá conseguindo te pronto. ouvir. Da mesma forma, pegando agora essa parte final, A, opa, com o coraçãozinho, A pode ser expresso como 2B sobre 7. Ou eu posso colocar assim, 2 vezes B sobre 7. Ora, A é um número inteiro. 2 é um número inteiro. Eu só posso gerar um número inteiro num produto se o produto envolver dois números inteiros. Então, B tem que ser divisível. Isso aqui tem que pertencer aos inteiros. Se tem que pertencer aos inteiros, significa dizer que D é divisível por 7. Ou, em outras palavras, D é um múltiplo de 7. Ele perguntou, professor, Sim? Oi? se o Pedro escreveu no chat, ele perguntou se poderia usar o princípio de igualdade, onde 7A é igual a 2B. Encontrar um número que satisfaça a igualdade.
Pode, assim, por tentativas, né? Tentativas e erros, né? Podia ser, podia ser. Agora, pode ser que fosse rápido, mas pode ser que não. Mas olha, diz aí quais foram os números que ele pensou. Provavelmente ele pensou aí, sabe o quê? Como tem assim 7A, acho que já saltou aos olhos aqui, ó, 7A igual a 2B, talvez ele já tinha pensado aqui no B 14, né? E no A 4. 4 é um número par e B, apesar de ser par, o que importa é que ele é um múltiplo de 7, né? Foi isso, Pedro, que você pensou? É a estratégia, se for isso, vale a pena aquela estratégia do colega, né? Lá tem situações em que você não vem a ideia mais sofisticada, aí você apela para essas, veja, e é Ele muito relativo pensou essa. como Oi? A igual a 2 e B igual a 7. Também, exatamente, 7 vezes 2, 14, né? 2 vezes 7, 14. Perfeito. Ótimo. Depois eu volto para essas daqui, se der tempo. Essa questão aqui, veja, ela foi uma questão, essa que eu vou resolver, ela foi uma questão da OBMEP, Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas. Eu achei uma questão muito, muito interessante, sabe? Muito interessante. E olha que eu acho que ela foi do nível do fundamental. Mas isso não quer dizer nada, né? Às vezes tem questões lá que são bem, muito bem elaboradas, né? Bonitas de se fazer, de se pensar. Olha, a questão diz assim, olha, a professora de Emília comprou 96 balas para repartir igualmente entre seus alunos. Tem que sobrassem balas. Não podia sobrar bala, certo? Ou seja, a quantidade de balas, analisando a quantidade de balas e a quantidade de alunos, 96 é divisível, né, por essa quantidade de alunos, porque não podia sobrar balas, ou seja, uma divisão exata. No dia da distribuição, todos os alunos foram à escola, exceto Emília. E aí a professora distribuiu igualmente as balas entre os alunos, mas sobraram 5 balas. Quantos alunos tem, então, portanto, a turma de Emília? Veja, essa estratégia que eu vou fazer aqui foi a que eu pensei, mas se vocês tiverem uma outra estratégia, surgirem aí na cabeça, por gentileza, falem, que eu gosto de aprender. Quem mais gosta está eu aqui. Quem mais gosta está aqui. Vejam só, são 96 balas. E aqui eu vou fazer o seguinte: eu vou chamar de X a quantidade de alunos sem Emília, porque a questão fala que ela faltou. E Y é a quantidade, é o quociente, né? Deixa eu ver. Exatamente. Vou chamar aqui do o resultado. É a quantidade de balas que cada um vai ganhar, tá certo? Quantidade de balas que cada aluno vai receber. Em outras palavras, eu estou dizendo o seguinte, ó, que se eu pegar 96, que é a quantidade de balas, e dividir por X, que é a quantidade de alunos, cada um vai ganhar Y, e segundo a questão, ainda vão sobrar 5 balas. Pelo algoritmo da divisão, a gente pode concluir, portanto, que 96, que é
dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto, que é 5. Até aí tudo bem? Isso aí é bem básico, né? Ou seja, a gente pode concluir que o produto entre a quantidade de alunos sem Emília e a quantidade de balas que eles vão ganhar dá quanto? 91. Por que 91? Passei o 5 para lá. Só que 91 nada mais é do que, se você fizer a decomposição, é 7 vezes 13. Olha, que legal. Se é igual a 7 vezes 13, de duas, uma. Veja, eu quero saber a quantidade de alunos da escola, né? Ou seja, eu vou trabalhar, portanto, com esse X, que é a quantidade de alunos sem Emília. Então, significa dizer que X é igual a 7, ou seja, seria a quantidade de alunos sem Emília e cada um ia ganhar 13 balas, ou X igual a 13, cada um sem Emília ia ganhar, portanto, seria a quantidade de alunos, né, sem Emília, e cada um ia ganhar 7 balas, certo? Porque se X é 7, o Y é 13, ou se X é 13, o Y é 7. Beleza. Porém, se X for 7, significa dizer que a quantidade de alunos da escola de Emília seria o quê, gente? 8. Por que 8, Josemar? Porque a questão fala que ela não veio nesse dia. Então, 96 dividido por 8 tem que dar exato. Por que tem que dar exato, Josemar? Primeiro, de onde surgiu esses 96? Porque, segundo a questão, são 96 balas. E por que tem que dar exato? Porque, ao repartir igualmente entre seus alunos, não sobram balas. E aí, quando eu peguei 96 e dividi por 8, achei 12. Acabou. De fato, se você pegar 96, né, e dividir, ao invés de 8, dividir por 14. Por que 14, Josemar? Porque eu estou acrescentando Emília, não dá exato. Dá 7 vezes dá 98, vai ser 6. Não dá exato, né? Vou botar aqui, ó. Não pertence aos inteiros, porque dá 6 e 1 quebrado. Logo, a resposta vai ser 8. Deu para entender, gente, essa questão? Achei tão legal essa questão. Veja, essa estratégia foi a minha. Alguém teve uma ideia diferente ao longo, né, do processo, quando eu estava explicando. Por favor, abra o microfone, solta a voz e traz aí o teu conhecimento para a gente, porque aqui a gente aprende. Se não, não tem problema não. E aí, Matheus, nada, né? Matheus? Alguém falou aí, Pedro, usei também o algoritmo da divisão. Beleza, tá certo. Deixa eu ver, a gente já fez. Aqui é uma de progressão. Ah, vou fazer uma de progressão aritmética, que é um assunto que o professor Carlos Clay trabalhou, tem trabalhado com vocês, né? A questão fala aqui, olha, a soma dos termos de uma PA é dada por isso aqui, ó, Sn igual a n ao quadrado menos n, para n igual a 1, 2, 3. Então, qual é o centésimo termo dessa PA? Progressão aritmética. Ora,
Vamos só relembrar rapidamente o que é uma progressão aritmética. É uma sequência de números que tem a seguinte característica: cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior, acrescentado sempre com uma constante. Por exemplo, um exemplo de progressão aritmética seria esse: 7, 10, 13, 16. Note que o primeiro termo é 7 e, a partir dele, todos os demais é sempre o anterior acrescentado de uma constante, que é também chamada de razão. Nesse caso aqui é o 3. Pronto. Dito isto, a gente também tem uma fórmula que possibilita nós acharmos a soma dos termos de uma progressão aritmética, dos n primeiros termos dessa progressão, de uma progressão aritmética. Por exemplo, ó, se a gente somasse aqui, ó, 7 mais 10 mais 13 mais 16, isso dá quanto? Ó? 13 mais 7 dá 20, com 10, 30, com 16, 46. A formulazinha é essa aqui, ó. Sn, a soma dos n primeiros termos é sempre dado pelo primeiro termo, mais o último, vezes a quantidade de termos dividido por 2. Por exemplo, notem que a gente trabalhou aqui com 4 termos. Então, seria S4. Quem é o primeiro termo? 7. Quem é o último termo? 16. E a quantidade de termos? 4. Isso dividido por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 7 mais 16 dá 23. E 23 vezes 2, 46, comprovando, portanto, que essa soma dá 46. Beleza. Nessa questão, fala que uma outra forma de expressarmos a soma dos n primeiros termos dessa progressão aritmética é por essa formulazinha aqui, ó. Ela também, em particular, nessa PA, ela também funciona para essa fórmula. Para n igual a 1, ou seja, o primeiro termo, um termo, esse 2 aqui representa que a gente está calculando a soma dos dois primeiros termos e assim sucessivamente. Dito isto, isso significa dizer que se eu fizer aqui, ó, S1, note que vai dar 1 ao quadrado menos 1. Ou seja, vai dar o quê? 0. Poxa, Josemar, o que é que isso significa? Isso significa dizer que o primeiro termo, que eu vou chamar A1 dessa progressão aritmética, é 0. Por que isso? Porque, ora, eu estou somando um único termo. S1 significa, o primeiro termo, quanto é que é? Se S1 deu 0, é porque o primeiro termo dessa progressão aritmética é 0. Não tem o que pensar. Beleza? Por exemplo, nessa progressão aritmética aqui, que eu dei como exemplo, a soma dos dois primeiros termos, é claro que é 17. Mas qual é a soma do primeiro termo? É 7. Só tem um único termo. Substitua aqui, você vai ver que vai dar exatamente 7. Então, eu vou calcular aqui o S2. Por que o S2? Porque ao calcular o S2, sabendo o primeiro termo, eu descubro o quê? A razão, né? Perfeito? Então, quem é o S2? Vai ser 2 ao quadrado menos 2. Então, vai ficar 4 menos 2, 2. Então, veja só. O primeiro termo dessa progressão aritmética, da PA, é 0. Você sabe disso. A soma dos dois primeiros termos, segundo essa questão, está dando quanto? 2. Então, só nos resta concluir que o segundo termo dessa progressão aritmética é 2. E como eu disse, a gente vai achar a razão. A razão, portanto, é quanto? 2. De 0 para 2, vai 2.
Como a questão está pedindo para calcularmos o centésimo termo, a gente vai calcular o A100. É só relembrando, como é que se calcula o enésimo termo de uma progressão aritmética? É o primeiro termo mais n menos 1 vezes r, onde A1 é o primeiro termo, n é a quantidade de termos, r é a razão da progressão aritmética e o AN é o termo que você está buscando achar. Logo, quem é o centésimo termo? É o A1, e é zero, mais 100 menos 1, porque 100 menos 1, porque 100 é a quantidade de termos, vezes a razão, que é 2. Aqui dá zero, 99 vezes 2, 198, letra A. Facílima, né? Essa questão, mas pode ser que caia uma questão assim. E aí tem que estar atento a isso, tem que ficar atentos a esse detalhe, né? Beleza, gente? Professor, um aluno tem Oi? uma dúvida, vou liberar o microfone dele, tá? Ah, certo, ok. Professor, Pois não? essa é uma questão que envolve um pouco de recorrência, na verdade, né? A maldade da questão, então, é primeiro saber que ele tem uma fórmula de recorrência para tentar descobrir, então, a PA para depois descobrir qual que é o termo que está pedindo em si, não é isso? Exatamente, é. Tem que ter esse cuidado. Ah, tá. Exatamente. Porque esse N ali induz a gente a achar que o N poderia ser o 100, aí eu querer trocar no lugar do N, colocar o 100, aí leva a errar a questão, não é isso? Exatamente. Por exemplo, se eu fizesse, opa, se a gente colocasse aqui, ó, quem é o, perdão, quem é o S3, né? Quem é a soma, qual é a soma dos N primeiros termos? A gente já sabe, né? Que como a gente já sabe que é a razão, né? A razão é 2, então o próximo termo seria 4, né? Então a soma seria 6. É só para que vocês vejam, seria S3 igual a 3 ao quadrado menos 3, ou seja, 9 menos 3, 6. Só que esse 6 aqui não é o termo, é a soma, né? Então, se eu sei que o segundo termo, A2, é 2, e a soma dele com o A3, que a gente não sabe quem é, a soma é 6, significa dizer que A2 mais A3 está dando quanto? 6. Mas quem é A2? É 2, certo? Então, A3 é quem? 6 menos 2, 4. Conforme, entendeu? Essa estratégia aqui foi exatamente para descobrir quem é a razão, né? Porque ficou fácil, porque o primeiro termo é zero, né? Entendeu? Sim. Obrigado, professor. Nada. Deixa eu ver. São 10h44. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou fechar para dar tempo. Essa outra aqui é de progressão. Ela é um pouquinho trabalhosa, mas vou deixar como desafios, né? Para vocês pensarem. Essa terceira questão, eu vou fazer uma de geometria. A outra é de progressão aritmética. Acho que tem porcentagem, já fez. Vamos para geometria, só para não dizer que a gente não fez nada de geometria. A questão está falando o seguinte, ó, o valor de x na figura abaixo, na qual existem três quadrados de lados 9, x e 4 é, vejam só, vejam só. Esses três quadrados estão plenamente apoiados aqui nessa base. Deixa eu destacar aqui. Temos também aqui esse Pareto, sei lá o quê.
apoiada nesses vértices aqui, desses 3 quadrados, certo? Veja que essa estrutura, considerando que os ângulos internos de qualquer quadrado são sempre iguais, todos eles iguais a 90 graus, a gente está diante aqui de uma estrutura de retas paralelas, né, gente? Cortadas por transversais, né? Ok? Então, não é difícil concluir que aqui também mede o quê? 90 graus, né? Se aqui é 90, beleza? Aqui é 90. Aqui é paralelo a isso. Não é. Na verdade, se aqui é 90, aqui tem que ser 90, né? Não tem outro caminho, né? Aqui é 90, aqui também vai ser 90. Tranquilo? Então, não sei porque não está aparecendo a borrachinha aqui. Pronto. Então, vejam só. Essa estrutura não é difícil concluir, não é difícil concluir que a gente está diante de uma estrutura que salta aos olhos triângulos. Eu consigo já, quando eu olhei, assim que eu olhei para essa questão, vi 2 triângulos aí, 3 triângulos, na verdade, os quais 2 vão me interessar muito. Quais são eles? Esses 2 aqui. Vou apagar aqui, para a figura não ficar tão carregada. Eu vou destacar aqui esse triângulo aqui verdinho, e esse triângulo aqui, ó, vermelhinho. A gente já viu que esse ângulo aqui é reto. E esse ângulo daqui também é reto. Além disso, essa reta aqui, pelo fato dela ser paralela a essa, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, a figura vai ficar muito carregadinha. Deixa eu apagar. Aqui é reto e aqui é reto. Paralelo, uma transversal. Consequentemente, esse ângulo aqui, ó, ele é correspondente a esse. Da mesma forma, essa reta aqui é paralela a essa, certo? Então, esse ângulo aqui, ó, é correspondente a esse. Dito isto, a gente está diante, portanto, de 2 triângulos semelhantes. Um dos casos de semelhança de triângulo é o caso ângulo-ângulo, né? Só basta tiverem 2 ângulos iguais, o terceiro também vai ser, né? Porque a soma dos ângulos internos de quaisquer triângulos sempre é igual a 180. Então, sendo tem 2 triângulos que têm ambos 2 ângulos iguais, eles são semelhantes. Que é o caso aqui, né? Esse triângulo aqui, ele é semelhante a esse. Esse daqui é semelhante a esse. E o que é que diz? A semelhança, os lados correspondentes são proporcionais. Então, esse lado aqui, ó, está para esse. Vamos só pensar. Como é que a gente expressa esse lado aqui?
Note que a medida do lado desse quadrado é 9. E a medida do lado desse quadrado aqui é x. Então, o que é que vai restar aqui? 9 menos x. Está para esse daqui. Esse daqui vai ser o seguinte. A gente já sabe que daqui para cá, né, é x. E daqui para cá é quanto? 4. Então, ele vai ser o quê? X menos 4. Correto, gente? Beleza? 9 é tudo. Tirou x, 9 menos x. Assim como esse lado daqui, quanto é que mede esse lado? Esse lado aqui, desse triângulo, é exatamente o lado do quadrado, ou seja, x. Está para quem? Para esse lado daqui, que mede quanto? 4. Fazendo aí meio pelos extremos, o que é que a gente vai ter? 36 menos 4x igual a x ao quadrado menos 4x, né? Cortou, cortou. X ao quadrado igual a 36. X igual a mais ou menos 6. Como a gente está falando de um lado de um quadrado, não pode ser negativo, só nos resta, portanto, concluirmos que x é igual a 6. Não é difícil não, né, gente? Acho bem tranquila essa questão, né? Alguma dúvida aí? Não, né? Semelhança de triângulo. Analisar aí as correspondências. Claro, concluir a partir das correspondências de ângulos, né? São ângulos correspondentes. Você crava com o caso de semelhança, lados correspondentes proporcionais, acabou.